Inicialmente, quando se fala em estresse, a primeira ideia que vem na sua cabeça é de uma pessoa nessa situação, né? Uma pessoa under pressure, ou seja, sofrendo a pressão externa, e com essa pressão externa, imediatamente o organismo tendo que lidar com essa pressão e com essas situações, a fim de que você possa restabelecer a sua homeostase. Mas o estresse, hoje em dia, se sabe que o estresse ele não é uma coisa ruim, tá? O estresse ele é fundamental, ele é importantíssimo até para que você se desenvolva como ser humano. Tá? Então, as situações estressoras, o estresse agudo que você passa e você resolve, que você vence, isso imediatamente está associado ao aumento de testosterona, aumento de liberação de substâncias na sua bioquímica cerebral, associados à recompensa, associados à sensação de missão cumprida. Então, normalmente, o estresse por si só, ele é uma ferramenta que vem a te fortalecer. Todavia, o ser humano, não só o ser humano, mas os seres vivos, quando eles são colocados em situações estressantes, de modo crônico, isso a médio prazo acaba tendo uma resposta extremamente deletéria ao organismo, podendo levar ao aparecimento de doenças e, finalmente, até mesmo em situações muito agudas, o óbito da pessoa, tá? Tá? Em situações muito, muito extremas, né? O óbito da pessoa. Então, eu gostaria de começar já alertando, estresse por si só, ele não é ruim, tá, ok? Mas ele nos ajuda no sentido de podermos nos aprimorar como ser humano, podermos vencer as nossas barreiras e com isso, nos desenvolver e nos tornarmos pessoas mais resilientes. Que é o estresse? Inicialmente, a primeira pessoa a publicar algo sobre estresse foi Hans Selye. Foi em 1936, no artigo da Nature, onde ele pegou esse termo, tá? Estresse, vindo justamente da física, tá? E utilizou esse termo para descrever a síndrome geral de adaptação. Tá certo? Que é um processo no qual os seres vivos, quando colocados em situações de desequilíbrio da sua homeostasia, ele tem que sofrer uma série de mudanças internas a fim de que o organismo retorne ao padrão inicial, retorne à homeostasia inicial. Tá? Então, o primeiro conceito sobre estresse, ele apareceu em 1936. Esse termo foi cunhado, vindo da física, em 1936. Essa grande estudiosa, Maria Lippi, em 2000, até a maneira de classificação do estresse, ou das fases do estresse, da síndrome geral de adaptação, que ela utiliza em quatro partes. Eu gosto dela, eu costumo usar a forma que a Maria Lippi costuma descrever. Inicialmente, a síndrome geral do estresse ela é dividida em 3 fases. Maria Lippi divide em 4. Eu vou mostrar as 2 formas, tá? Maria Lippi ela define estresse como uma reação do organismo diante de situações muito difíceis ou muito excitantes, que pode ocorrer em qualquer pessoa, independentemente de idade, raça, sexo, situação econômica. E eu vou um pouco além, não só em qualquer pessoa, mas em praticamente qualquer mamífero, né? Então, qualquer mamífero, sobre situações onde você é colocado em risco, imediatamente esse organismo responde. Então, por exemplo, o estresse não é simplesmente situações de trabalho, mas, por exemplo, uma infecção é uma situação de estresse. Um acidente
é uma situação de estresse para o organismo. Queimadura é uma situação de estresse. E o organismo vai ter que lidar essa agressão externa, tentando reequilibrar e colocar o organismo novamente no seu equilíbrio fisiológico, que é chamado de homeostase. Também uma definição um pouco mais recente, por Santos, de 2010, é que o estresse é um fenômeno psicossocial que incide sobre o funcionamento neurofisiológico disparado quando ocorre a percepção de uma ameaça real ou imaginária, que que denota a capacidade de afetar a integridade física e ou mental de um indivíduo. Portanto, resumindo, o estresse é um conjunto de reações do organismo a agressões, sejam elas de ordem física, psíquica ou infecciosa, e outras que são capazes de perturbar o equilíbrio e a integridade do organismo. Então, a sua descrição mais comum é a situação de luta ou fuga, que é aquela situação na qual, por exemplo, eu estou nessa sala e a minha casa é assaltada, ou simplesmente você está na floresta e aparece um lobo, ou aparece um cão raivoso, tá certo? Que vem contra você. Inicialmente, nessa situação, é liberado um conjunto de mudanças orgânicas a fim de que você possa se preparar para essa situação de agressão. Tá? E a preparação do organismo, ela se dá principalmente através da liberação de certos efeitos físicos e psíquicos que te preparam para combater ou para fugir. É o que é conhecido como situação de luta ou fuga. Tá? E, normalmente, o que acontece no mundo atual? Tá? O mundo atual ele pode ser conhecido como mundo VUCA, porque ele é volátil, tá certo? Ele é incerto, ele é de alta complexidade e ele é ambíguo. E no mundo atual, mais até do que há 10, 20 anos atrás, ele é um mundo extremamente acelerado. Ele é acelerado justamente devido à grande quantidade de informações e o fato de você estar conectado e praticamente disponível 24/7, tá? 24/7, ou seja, 24 horas, nos 7 dias da semana, você tem um equipamento do seu lado que, mais do que qualquer outra droga, torna você uma pessoa viciada, né? Que seria o tablet, o celular, e até com crianças, né? Em qualquer momento, a criança ela não sente ócio, né? A criança hoje em dia não tem ócio, ela está ociosa, ela vai lá e pega o celular, né? Ou pega o tablet e começa a mexer. Tá? Então, isso vicia, exatamente pela velocidade com a qual elimina uma sensação de desconforto. Tá? Logo, assim que você tem um estímulo agressor, imediatamente você vai ter uma reação orgânica e uma preparação física e psíquica para reagir àquilo. Quando essa situação acontece, inicialmente o nosso sistema nervoso central, ele começa a responder o estímulo agressor. E ele começa como? Primeiro você tem um estímulo. Depois você tem a percepção do estímulo. Porque se você pegar, por exemplo, uma criança e der para ela, uma criança muito pequenininha, der para ela uma barata, o que ela faz com a barata? Ela põe na boca. Você pega uma cobra, dá uma cobra para a criança, o que ela faz? Ela põe na boca. Tá? Ou seja, ela não tem a percepção, a avaliação daquilo como sendo um risco. Logo, o estímulo estressor, normalmente, ele passa por um processo de percepção e de processamento daquela informação mediante a sua memória e o seu aprendizado, que muitas vezes tem a ver com o seu nível de neuroticismo, ou seja, neuroticismo é a sua capacidade de ver o copo cheio ou o copo vazio, falando de uma maneira muito grosseira, tá? Então, com que 50% vem de via genética e com o seu aprendizado, né? Com o seu aprendizado ao longo da sua vida. Então, para uma determinada pessoa, um certo estímulo estressor não é avaliado como uma situação de perigo.
Então, por exemplo, você está na selva, uma vez na selva, sem arma, sem nada, aparece um tigre, você está enrascado, é uma situação de perigo. Agora, você está na selva, mas você sabe caçar, você tem uma arma, aparece um tigre, continua sendo uma situação de perigo, mas a avaliação que você tem mediante aquele risco já é diferente. Tá? Já é uma outra avaliação que você tem daquele risco. A mesma coisa para eu dar essa aula. Tá? Então, eu preparei a aula para dar. Eu estou muito acostumado a dar aula, então a situação de risco é uma. Mas se, por exemplo, estivesse nessa aula a Maria Lípia assistindo a aula, a minha interpretação ao dar a aula para alguém que é estudioso profundo dessa aula, dessa matéria, já seria uma outra situação de estresse. Tá? Então, toda situação de estresse ela está associada a um processo de percepção e de processamento da informação sobre um estímulo estressor, e assim a avaliação de um potencial risco. Quando esse potencial risco ele é percebido, inicialmente no nosso sistema límbico, que é o sistema associado ao processamento das emoções, é disparado um conjunto de sinais, tá, que vão mostrar um comportamento. E esse comportamento pode ser a demonstração das emoções de medo, ou de compensação, hipercompensação na forma de raiva e de agressão, tá? Ou seja, é um comportamento associado à luta ou fuga. E imediatamente o hipotálamo, que é esta região aqui, sistema límbico, ele envolve diversas áreas, né? Mas principalmente ele está ao redor desta região central, que é chamada de conexão entre os hemisférios, chamado de corpo caloso. Ok? Chamado de corpo caloso. Daí o hipotálamo, que é esta região central que faz a conexão entre o neocórtex e o sistema nervoso autônomo, ele faz a liberação de uma série de substâncias que vão preparar o seu corpo para a luta, que é, inicialmente, ativação do sistema nervoso simpático com a liberação de adrenalina. Num segundo momento, principalmente no estresse mais crônico, você vai ter aí a liberação de esteroides, principalmente pelo córtex da suprarrenal, principalmente o corticoide. E esse corticoide, ele vai ter um efeito protetor. Por quê? Porque ele tem um efeito protetor no sistema nervoso central contra o estímulo da adrenalina. Tá? Mas, a médio prazo, a presença desse corticoide ele é muito pior, porque ele leva ao aumento da glicose, ele leva o aumento da gordura, ele leva ao aumento da pressão arterial, ele leva ao aumento da quantidade da retenção de sódio e de água. Portanto, a médio prazo, ele já vai estar associado a problemas como hipertensão arterial, maior risco de infarto, maior risco de doença aterosclerosa, maior risco de aparecimento de câncer e de infecções, uma vez que o corticoide ele é uma das principais substâncias imunossupressoras e que faz com que o sistema imunológico funcione, como eu posso dizer, tenha um downgrade, né? Tenha uma diminuição no seu funcionamento.